irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Apesar de estarmos longe, né, uns dos outros, mas estamos unidos no Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação, primeira vez que estou gravando um vídeo, né? Será um conteúdo de escola bíblica dominical, voltado para o nosso trimestre que está encerrando hoje. Né? Peço desde já para os irmãos desculpa por qualquer erro, qualquer falha, que Deus possa estar abençoando a sua vida e usando esse conteúdo de hoje para falar ao seu coração. Convido os irmãos a fazer um momento de oração e logo em seguida a gente já faz a abertura da nossa aula de hoje. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, por esta oportunidade, dádiva que o Senhor tem nos concedido e que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja, cada um dos teus filhos, que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos guardando, nos protegendo, ó Pai, nos livrando de todo o mal. Senhor, apesar de estarmos cada um em sua casa, distantes fisicamente, mas no Senhor Jesus, no Teu Espírito Santo, somos uma única igreja, Pai, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Eu rogo ao Senhor que o Senhor continue abençoando a escola dominical, cada classe, cada aluno, cada professor, que sejamos guardados, abençoados em Ti, na Tua presença. Papai, seja conosco, continue operando, abençoando, Pai, a vida da Tua igreja, dos Teus filhos. Que o Senhor possa usar esta aula para falar em cada vida e em cada coração mais uma vez. Meu Deus, é o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, eu preparei uns slides, né, para apresentar para os irmãos, não ficar aquele vídeo cansativo, como é uma escola bíblica dominical, um conteúdo de apresentação de classe. Eu preparei os slides. Confesso que foi uma experiência diferente, né? Gravar um vídeo, preparar os slides, colocar os slides no vídeo. Senti um pouquinho de dificuldade, mas Deus nos deu aqui uma estratégia. Nós estamos apresentando para os irmãos o conteúdo, tá bom? Então, basicamente, os slides irão aparecer aí na tela, tá bom? Para os irmãos. E em alguns momentos eu vou tirar a câmera, os irmãos vão ficar só com os slides para que eles possam ficar grandes e nós conseguirmos aí fazer a visualização do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Lição de número 13, tá bom? Hoje nós estaremos aí estudando o novo homem em Cristo Jesus. Falaremos a respeito da regeneração, da justificação e da santificação, tá bom? O nosso textual hoje está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz o seguinte, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, Jesus, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, somente o Senhor Jesus, amados, é quem pode transformar o homem pecador num homem perfeitamente espiritual, perfeitamente moral e um homem perfeitamente ético. Ou seja, restaurar o homem ao plano que Deus tinha lá no começo de todas as coisas, lá em Gênesis, né? O propósito que Deus tinha para com o homem não era que o homem ficasse doente, não era que o homem morresse, mas sim que o homem representasse a sua glória. E a partir do plano de salvação, o Senhor Jesus, apenas Ele é quem restaura o homem ao plano original, à vontade original de Deus, tá bom? Hoje nós estaremos lendo o livro de João, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 16. Então eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em João, o capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 16. Eu vou fazer a leitura aqui, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, por gentileza, abra com a gente em João 3, verso 1 a 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu a Nicodemos e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem que estás no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que eu acho que deve ser um dos versículos da Bíblia mais conhecidos por todos, né? É o texto áureo bíblico. Deus, ele envia o Senhor Jesus para nos proporcionar a salvação. Através do Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê no plano de salvação que Deus estabeleceu no Senhor Jesus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, tem a vida eterna, alcança a vida eterna. Amém? Então vamos lá, nós fizemos a nossa leitura bíblica lá em João capítulo de número 3. Agora eu quero mostrar o objetivo da aula de hoje, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Ou seja, aceitou o Senhor Jesus, tudo passa a ser novo. Somente o Senhor Jesus é quem causa novidade de vida no ser humano. Bom, agora, antes de nós adentrarmos no nosso conteúdo, eu queria fazer um resumo daquilo que nós estudamos esse trimestre. Nós estudamos o principal tema, né, desse trimestre, é a respeito da raça humana, mas os 3 principais tópicos estudados dentro desses 3 meses foi a origem, a queda e a redenção, o plano de salvação de Deus sobre a vida do ser humano. Uma das aulas que nós estudamos, nós meditamos que foi Deus que criou o homem não veio aí da evolução, o homem não surgiu do macaco, não, foi Deus que criou o homem, somente uma mente tão poderosa, uma mente racional, uma mente consciente que poderia ter criado um ser humano tão perfeito, uma máquina tão perfeita como o corpo do ser humano, como o corpo do ser humano, como o corpo do homem. Foi Deus que fez a mulher com propósitos estabelecidos dentro do seu querer, dentro da sua vontade, para auxiliar, para ajudar o homem. Foi Deus que instituiu o casamento, foi Deus que instituiu a família como base da sociedade, como base da igreja, como base dos povos. Foi Deus que deu a capacidade do homem de se reproduzir e de gerar filhos também. Nós estudamos, amados, os atributos que Deus concedeu ao ser humano, como espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, criatividade, comunicação e também capacidade de reprodução. Os anjos, por exemplo, eles não se reproduzem. Foi Deus que criou cada um deles. Nós, seres humanos, podemos aí nos reproduzir. Deus nos deu essa capacidade sexual. Nós estudamos também a queda do homem no Jardim do Éden, as suas consequências, o livre-arbítrio, o pecado, o processo de tentação. Nós vimos a queda propriamente de Adão e Eva. Vimos as consequências da queda no jardim, que estão presentes na humanidade até os dias de hoje. Nós meditamos também um pouquinho a respeito das descendências de Caim e Sete. Nós vimos aí que o início da civilização humana após a queda do homem, após a entrada do pecado na vida do ser humano, fez com que alguns homens escolhessem servir a Deus, como os descendentes de Sete. Outros homens não quisessem não escolheram servir a Deus, guardar a palavra do Senhor, buscar a Deus, procurar ter um relacionamento com Deus, como foi o caso de Caim. E nessa aula eu lembro que eu frisei bastante com os irmãos que conta a importância de nós instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso é um agravante nos dias de hoje. Como será a igreja de amanhã? Como será os cristãos de amanhã, os crentes de amanhã? Eles serão aquilo que nós estamos basando hoje, nós estamos instituindo hoje, nós estamos aplicando hoje, ensinando hoje, pregando hoje e aplicando nas nossas crianças hoje. Então nós vimos nessa aula a importância dos pais instruírem os filhos no caminho do Senhor. Depois dessa aula nós meditamos um pouquinho a respeito do dilúvio, né? Com o alastrar do pecado, Deus resolveu subjugar toda aquela primeira humanidade, né? Aquela primeira civilização, destruindo-os e enviando sobre a face da terra o dilúvio. Então, o pecado, como nós vimos naquele texto de Gênesis, capítulo de número 6, o pecado só multiplicava, só aumentava, a violência era extrema na face da terra, os homens não buscavam a Deus, o pecado só se alastrava cada vez mais e mais, até mesmo os filhos de Deus estavam sendo corrompidos aí na presença de Deus. Então Deus, ele levanta Noé e ele envia o dilúvio para varrer, banir aquela antiga humanidade. Depois disso, depois que passa o dilúvio, você percebe que os homens, eles não mudaram de opinião. Deus, ele falou para os descendentes, para Noé, para seus descendentes, para eles frutificar, multiplicar e povoar toda a terra. Mas quando você vê o texto de Gênesis, capítulo de número 10, capítulo de número 11, onde é falado a respeito da Torre de Babel, você vê um globalismo ali, né? A ideia de globalismo já está presente desde a época do pós-dilúvio. Os homens, eles
Ao invés de acatarem aquilo que Deus queria, o desejo de Deus, obedecer a palavra de Deus, os homens eles simplesmente se levantam contra o propósito de Deus. Eles querem fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. Então toda a ideia de globalismo prega isso. Prega em satisfazer a vontade humana e se opor à vontade do Senhor Deus. Depois nós estudamos, ainda pensando a respeito de globalismo, o globalismo é uma ideia antiga, né? Um pensamento antigo, uma prática antiga desde a Torre de Babel, mas também presente nos dias atuais. Você pode ver aí nas guerras mundiais, por exemplo, Hitler se levantando como um grande globalista contra o Senhor, com seus pensamentos, ideia, né, seu pensamento de que a raça ariana era uma raça superior e perseguindo os judeus, querendo destruir os judeus, e por trás de Hitler, nós cristãos sabemos que estava Satanás, né, o diabo estava ali atuando através da vida dele, né, o diabo provavelmente deve ter o possuído pessoalmente, não sei, possuído ele, usado ele para destruir os judeus, 6 milhões, mais de 6 milhões e tantas outras pessoas morreram justamente por conta dessa ideia de globalismo presente na vida dele. E muitos outros também se levantaram para se opor ao querer e à vontade de Deus. Nós estudamos também a respeito da cultura humana. Se o homem, irmãos, ele está debaixo de pecado, propriamente dito, tudo aquilo que o homem produz também vai estar debaixo de pecado. Então, por exemplo, nós somos seres culturais. Então, o homem, ele produz cultura. Se o homem ele vive uma vida de pecado, uma vida longe da vontade de Deus, distante de Deus, tudo aquilo que ele vai produzir praticamente vai ser voltado também contra Deus. É o que nós vemos hoje nas mídias. Você vê a cultura se alastrando, seja em mídia, seja na internet, né? Seja cultura de países, por exemplo, aqui no Brasil é o carnaval. Tudo aquilo que o homem produz vai ser contra a vontade de Deus. Nós estudamos nessa lição que somente o evangelho é que pode transformar a cultura do ser humano. A cultura humana, somente o evangelho é que pode instituir princípios de Deus na vida dos seres humanos e no meio da cultura humana. E nós estudamos também na última aula a respeito do anticristo. Nós vimos que o anticristo será o ápice do pecado. Vai ser o homem que vai ter a carga máxima de pecado na sua vida. Ele vai se levantar contra Deus, vai se opor contra Cristo, vai querer ser adorado e vai perseguir todos aqueles que adoram e louvam a Deus. Então o ápice de um homem com relação a pecado vai ser manifesto aí através da pessoa do anticristo, na grande tribulação. Essa aula nós não estudamos, essa aula seria a lição de número 12. A lição de número 12 era para ter sido semana passada, mas como nós estamos aí em quarentena por conta do coronavírus, né? Essa aula iria tratar a respeito do Senhor Jesus, da pessoa bendita do Senhor Jesus, mostrando que ele é um verdadeiro Deus, que ele é o verdadeiro Deus e também o verdadeiro homem, ou seja, o novo Adão. Através do Senhor Jesus, como eu frisei nas aulas anteriores, Deus está levantando uma nova raça humana, uma raça humana que o adora, que o louva, que o serve, uma raça humana que está disposta a satisfazer o querer e a vontade de Deus, uma raça humana que quer morar com Deus, que quer ir para o céu, que se atenta para a sua palavra, que deixa o seu Espírito Santo mudar os seus corações, os guiar, os dirigir. Através do Senhor Jesus, Deus está levantando uma nova humanidade. Então o Senhor Jesus, ele é verdadeiro Deus e ele é um verdadeiro homem. Ele andou por essa terra como homem, como carne e osso como nós, sentiu aí as nossas dores, passou por aquilo que nós passamos hoje e ele é plenamente habilitado para nos ajudar hoje e nos elevar até os céus. Por isso que lá em João capítulo de número 3, versículo de número 16, nos diz o seguinte, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia nos garante nesse versículo, ó, não pereça, mas tem a vida eterna. Então, o Senhor Jesus é aquele que nos proporciona a eternidade e eternidade com Deus. Bom, tratando a respeito do assunto de hoje, tá? Nós vamos falar a respeito do novo nascimento, da justificação e da santificação. Por quê? Se o Senhor Jesus, ele nos proporciona uma nova vida, uma vida eterna, uma vida com Deus, tem um processo, tem um como isso acontece na vida do ser humano. E nós vamos tratar a respeito do novo nascimento, justificação, santificação e glorificação do homem na presença de Deus. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus gera um novo homem. Então o Senhor Jesus, ele nos despe do velho homem e ele nos reveste de um novo homem, de um tudo novo. Um homem que anda segundo a vontade de Deus, um homem que anda segundo o Espírito Santo, segundo a orientação do Espírito Santo, segundo a orientação da palavra de Deus. Nós então, hoje que estamos na presença de Deus, nós vivemos em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela é proporcionada pela pessoa bendita do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus, no texto que nós lemos lá em João capítulo de número 3, ele teve uma conversa com Nicodemos, né? Nós que somos da igreja, que frequentamos culto de ensino, escola bíblica dominical, nós sabemos a respeito desse conteúdo, né? E nesse capítulo de João capítulo de número 3, o Senhor Jesus, ele vai falar a respeito do novo nascimento, do nascer de novo para Nicodemos. Então Jesus, ele ensina a Nicodemos, que era um renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado de carne e sangue, mas sim da vontade de Deus, através da água e do Espírito Santo. Então não é eu querer ser novo que vai me proporcionar nascer de novo. Não é o homem que se renova, que nasce de novo. Não, o homem, ele nasce por conta do querer e da vontade de Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que planejou a salvação, foi Deus que estabeleceu o plano de salvação, e através desse plano de salvação, se nós crermos, confiarmos, se nós nos entregarmos à pessoa bendita do Senhor Jesus, ele causa um novo nascimento, ele causa a mudança, ele causa a novidade de vida nas nossas vidas, tá bom? É o que nós vamos meditar aqui ao longo da nossa aula de hoje. Então, falando um pouquinho a respeito de novo nascimento, que nós precisamos entender que o homem pecador, o pecador em si, ele nasce nessa terra já espiritualmente morto. Então, todos os homens, né, pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, todos os homens, aos olhos de Deus, estão espiritualmente mortos. Devido ao pecado, o homem se encontra morto espiritualmente, ou seja, completamente separado de Deus. Morte espiritual é separação da presença de Deus. Quando Adão peca, lá no Éden, Adão ele se separou da presença de Deus. Gênesis capítulo número 2, versículo número 17, nós frisamos nas aulas anteriores, lá está escrito da seguinte forma: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nesse dia que Adão pecou, nós frisamos para os irmãos que ele não morreu naquele dia fisicamente. Então, de que morte que Deus estava falando? Que no dia que você pecar, certamente você morrerá. Da morte espiritual. Naquele dia que Adão pecou, ele morreu espiritualmente, né? Ele se opôs à vontade de Deus, e a partir da sua desobediência, ficando com sua vontade, com o pecado, foi lá e desobedeceu ao Senhor. A partir daquele momento, ele morreu espiritualmente. Ele não tinha mais relacionamento, ele não tinha mais acesso à presença de Deus, ele não falava mais com Deus. Deus não ia mais na viração do jardim, na viração da tarde, falar com Adão lá no jardim, porque Adão desobedeceu a Deus e pecou. Ele transgrediu a lei de Deus, a vontade de Deus. Isaías capítulo número 59, versículo número 2, a Bíblia é enfática através do profeta Isaías em nos dizer o seguinte, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então o pecado separa o homem de Deus e faz com que Deus não ouça o homem, não veja o homem, com que Deus não se relacione mais com o homem. Efésios capítulo 2, versículos número 1, Paulo nos diz o seguinte, ó: que o Senhor Jesus nos vivificou. Então hoje Jesus nos vivificou, mas antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, espiritualmente mortos em ofensas e pecados. No capítulo de número 2 e versículo de número 5, Paulo nos diz o seguinte, ó: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, antes, nós estávamos mortos espiritualmente aos olhos de Deus. Então, todo homem, todo pecador, aos olhos de Deus, ele está espiritualmente morto. É somente o Senhor Jesus que pode fazer com que ele renasça na presença de Deus, nasça, viva novamente. E esse processo é chamado, então, de novo nascimento. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, ele renasce na presença de Deus. Então, ó, o Espírito, nós sabemos já disso nesse conteúdo, a palavra de Deus vem na vida do ser humano, a palavra de Deus gera fé na vida do ser humano, o Espírito Santo vem na vida do ser humano, e o Espírito Santo proporciona esse novo nascimento aí para o ser humano. Ainda falando do nosso conteúdo, nós estávamos mortos espiritualmente e distantes da presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. E Adão passou isso para todos os seus descendentes. Então, Caim e Sete eram pecadores, descendentes deles eram pecadores, e todos os descendentes até os dias de hoje, todos são pecadores. A palavra do Senhor nos diz que todos nós somos pecadores, tá? Então, portanto, nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele é o único que restaura o homem à presença do Senhor Deus novamente. Tá bom? Segundo, novo nascimento, não da carne nem do sangue. Então, esse nascimento não é um nascimento físico, não é um nascimento
corporal. O apóstolo João, ele assegura que o novo nascimento em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Então, não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus. Lá no livro de João, capítulo de número 1, versículos de número 11 a 13, nos diz o seguinte, ó, veio para o que era seu, povo de Israel, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, então tem que aceitar o Senhor Jesus, tem que receber o Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, através do Senhor Jesus, aquela vida espiritual que o homem tinha lá no Éden e perdeu por conta do pecado, ele volta a ter esse relacionamento com Deus, ele volta a ter novamente. E isso apenas através do Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 10, nos diz o seguinte, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, e o Senhor Jesus, ele é a justiça de Deus. Então nós temos que crer no Senhor Jesus, crer no plano de salvação, crer na justiça que Deus estabeleceu através do Senhor Jesus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca que aceitamos, que cremos e que precisamos e dependemos do Senhor Jesus. Apesar do pecado ter se alastrado através de Adão, nós hoje podemos renascer para Deus através dos méritos apenas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único caminho que nos leva até a Deus novamente. Em João capítulo 14, versículo de número 6, disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é apenas o Senhor Jesus, amados. Somente o Senhor Jesus é que nos restaura a presença de Deus. Somente o Senhor Jesus que nos dá livre acesso novamente à presença de Deus. Não existe outro mediador, não existe outro Senhor, outro Deus, outro caminho que nos leve novamente até a Deus. Apenas o Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela é clara. A palavra do Senhor diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é muito discutido hoje no governo Bolsonaro e nós estamos vendo esse versículo ser falado muito nas mídias, mas é um versículo esclarecedor. Conhecereis a verdade, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus, ele mostra a verdade. Que verdade? Que nós somos pecadores, que nós estamos destinados ao inferno, e o homem pecador sem Jesus, ele vai para o inferno, ele vai para a condenação eterna, tá bom? Ele morrerá, ele permanecerá na morte eterna, na morte espiritual. O Senhor Jesus, ele nos restaura a presença de Deus, somente ele. Amém? Ainda falando a respeito do novo nascimento, então o Senhor Jesus, ele é a ponte que nos leva à presença de Deus. O pecado, ele quebrou essa ponte, esse elo que o homem tinha com Deus, mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos leva novamente à presença de Deus. Então nós podemos dar passos firmes na presença do Senhor Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, irmãos, o que faz com que o homem nasça novamente na presença de Deus? Eu coloquei essa pergunta aí para a gente pensar, refletir um pouquinho e discorrer aqui na nossa apresentação, nos nossos slides. Então, vamos lá. João capítulo de número 3, versículo de número 1, o texto que nós lemos a respeito de Nicodemos, da conversa que Jesus teve com Nicodemos, o Senhor Jesus, nesse texto, ele ensina para Nicodemos que se o homem não nascer novamente, ele não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo de número 3, Jesus é muito enfático. Nicodemos, ele veio falar com Jesus, mestre, nós bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus, ele não deu trela, digamos assim, para o assunto que Nicodemos queria falar a respeito de sinal, a respeito de maravilha. Jesus fala assim, Nicodemos, eu vou te ensinar um negócio. Precisa se nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi enfático. Aí Nicodemos se interessou pelo assunto. E no versículo de número 4, ele diz assim, mas como que pode um homem sendo velho nascer de novo? Tem que entrar no ventre da mãe e nascer novamente? Jesus diz o seguinte, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você vê que Jesus, ele primeiro fala o seguinte, se não nascer de novo, não pode ver.
Então, quem não nasce de novo não vê Deus, não vê a importância da palavra, não vê. Agora, Jesus diz assim que para entrar tem que nascer da água e do Espírito. Então, irmão, somente o Senhor Jesus nos faz com que possamos nascer novamente, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, ele que faz o homem nascer novamente, ele que restitui o homem na presença de Deus e ele que introduz o homem no reino de Deus. Somente o Senhor Jesus, não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem outra pessoa que coloque o homem na presença de Deus. Apenas o Senhor Jesus, tá bom? Aí ele nos diz assim, ó, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que o pecado leva o homem? Por que nós devemos nascer de novo, né? Primeiro, porque o pecado leva o homem à morte. Deus deixou muito bem claro isso para Adão. Adão, se você comer do fruto, certamente morrerás. Adão não morreu fisicamente ali, mas Deus estava falando por trás daquela morte a respeito da morte espiritual também. Então, Adão, naquele momento, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Então, irmãos, se nós não nascermos novamente, se o pecador não nascer novamente, ele certamente morrerá. Ele certamente terá a morte eterna. A morte entrou no mundo e todos pecaram. Então, todos estão debaixo da morte. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E aqui não é só morte física, irmãos. Não é só a morte que nós temos aqui de desligar desse corpo aqui e passar para o plano espiritual. Não. Aí nesse texto, tanto lá no texto de Gênesis, Deus está falando principalmente da morte espiritual. Ou seja, o homem não vai ter mais acesso a Deus. O homem não teria mais relacionamento a Deus. O pecado faz com que o homem não veja, não tenha acesso mais a Deus, a presença de Deus. Então, a pior morte não é a física, a pior morte é a morte eterna. E é dessa morte que está sendo tratada aqui, tá bom? Então, todos os homens são pecadores e todos os homens estão sujeitos à morte eterna. Somente o Senhor Jesus é que muda o curso da história do homem, tá bom? Biblicamente falando, nós temos 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física, tá? A morte física é a separação da nossa parte espiritual da nossa parte física, né? Tiago 2,26 fala a respeito disso. Antes da morte, é claro, tem uma das consequências do pecado, que é a doença, né? As calamidades, as enfermidades, tantas coisas, outras coisas que o homem passa, tá? As doenças é início de morte, e a morte também traria grande dor, né? Quando nós vemos uma morte física acontecendo, isso dói os corações, né? Dói o nosso coração, as pessoas ficam sentidas, não vai ver mais seu ente querido. Então a primeira morte seria a morte física. A segunda morte é a morte espiritual, é a separação entre Deus e os homens, entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, tá bom? O pecado nos separa de Deus. Nós vemos o texto lá de Isaías 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós para que não vos ouça. O homem não crente, ele está morto, tá bom? Então, o homem não crente, ele vive debaixo do pecado. Quem é o não crente? É aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que não crê no sacrifício do Senhor Jesus, não crê no propósito de salvação, no plano de salvação estabelecido no Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, verso 24 e verso 32 diz assim, ó, porque este meu filho estava morto. Aqui é aquela parábola do filho pródigo, né? Aqui o pai diz assim, ó, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. No versículo de número 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui a aplicação seria espiritual. Então o homem que ainda não foi achado por Deus, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, biblicamente ele está morto. Então todo aquele que não é crente, não crê na palavra de Deus, não crê no sacrifício do Senhor Jesus, ele está morto biblicamente aos olhos de Deus, está morto espiritualmente aos olhos de Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 22, Jesus fala a respeito de 2 tipos de morte. Uma pessoa chega até o Senhor Jesus e fala assim, ó, deixa ali enterrar lá o fulano que morreu. Jesus respondeu e disse assim, ó, segue-me e deixa os mortos aqui, os mortos espirituais, os mortos que estão espiritualmente distantes de Deus, separados de Deus, sepultar os mortos físicos, tá bom? Então ele diz assim, ó, aquelas pessoas, elas estão mortas espiritualmente, então deixa com que elas vá lá e sepulte lá o seu parente que está morto fisicamente. Então aqui nesse versículo, Jesus fala a respeito das 2 mortes, da morte física, como discorremos anteriormente,
tá? E também da morte espiritual, tá? Então, o Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra claramente morte física, morte espiritual. E além dessas duas mortes, ainda tem a terceira morte, que é essa morte, irmãos. Falando um pouquinho ainda a respeito da morte espiritual, lá em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 a 6, Paulo nos discorre através da igreja dos Efésios o seguinte, ó, que o Senhor Jesus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, pecado faz com que o homem esteja morto espiritualmente. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim, ó, que o Senhor Jesus vivificou a igreja, mas antes a igreja lá estava morta espiritualmente em ofensas e pecado. Em outro tempo, ó, o texto ainda diz o seguinte, ó, lá no passado, em outro tempo, antes de aceitar o Senhor Jesus, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, Jesus nos ressuscita espiritualmente. Então, espiritualmente estávamos mortos, mas Jesus tem o poder de ressuscitar-nos. Se ressuscitar o homem pecador espiritualmente e o fazer assentar aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá bom? Então, a terceira morte que nós estamos iniciando o comentário é a morte eterna, tá? No Apocalipse capítulo de número 20 e versículo de número 6, nos diz o seguinte, ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte. Olha só, então tem uma segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e em Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? É claro que a aplicação desse versículo no contexto escatológico, está falando do milênio aí, mas o texto ele nos mostra o seguinte, ó, que tem uma segunda morte. Essa segunda morte é a eterna separação de Deus, de todos os que antes da morte física não aceitaram o plano de salvação, não aceitaram o Senhor Jesus, não creram no Senhor Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou, né, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é isso daqui, ó. A morte, a segunda morte, ela acontece definitivamente se, enquanto a pessoa em vida aqui na terra não aceitar o plano do Senhor Jesus, não aceitar o plano de salvação através da pessoa do Senhor Jesus, essa pessoa ela tem uma morte eterna, que é a segunda morte, a total separação da pessoa bendita de Deus. Romanos 6, verso 23, Paulo nos diz, né, que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui, o ápice dessa morte é a segunda morte. É a morte eterna, é a separação total e eterna da pessoa de Deus. Então, para que isso não aconteça na vida do ser humano, o ser humano precisa nascer de novo. Então, por isso nós estamos estudando aqui nessa lição hoje que o Senhor Jesus nos dá nova vida. O Senhor Jesus nos dá um novo nascimento, o Senhor Jesus dá tudo novo para aqueles que nele crê, para aqueles que o aceitam, para aqueles que crê no seu plano de salvação. Então agora nós vamos discorrer um pouquinho mais a respeito do novo nascimento, e a palavra do Senhor vai nos mostrar o seguinte, ó, o Senhor Jesus ele fala a Nicodemos da importância desse novo nascimento. Por quê? Se não nascer de novo, não vai ver. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Então Nicodemos era um fariseu, ele era príncipe, ele tinha cargo, ele tinha, né, sua pompa lá na época, ele foi ter com Jesus escondido à noite para não ser visto pela sociedade. Ele foi lá, ele reconheceu que Jesus, ele era um enviado de Deus, ele era alguém importante, ele era rabi, ele era vindo do Senhor Deus porque ele fazia sinais. Mas Jesus mostrou muito mais importante do que sinais para Nicodemos foi o fato, Jesus mostrou para ele o fato de o homem ter que nascer novamente. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava vendo sinais, mas Nicodemos, muito mais que sinais, ele precisava ver o reino de Deus. Mas para ver o reino de Deus, Nicodemos tinha que nascer novamente. Segundo, Jesus mostra então para Nicodemos a necessidade desse novo nascimento. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ou seja, aqui nós conhecemos esse novo nascimento como regeneração. A aplicação do termo regeneração se dá ao novo nascimento. O que é regeneração? É gerar novamente, é revivificar,
é recuperação moral, recuperação espiritual, é restauração, restituição, é refortalecimento. Então só o Senhor Jesus que faz essa restauração do homem espiritualmente aos olhos de Deus. Lá em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5, Paulo escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, ó, ele, Jesus, nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Eu estou lendo aí na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, para ficar bem claro que nesse versículo de Tito 3, verso 5, é exatamente, Paulo está escrevendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, que tem que nascer da água e nascer do Espírito. Aqui nesse versículo de Tito, ele diz assim, ó, que ele nos salvou porque ele teve compaixão de nós, né? Não é aquilo que a gente pode fazer, as coisas boas que nós podemos fazer. Não, é o Senhor Jesus que nos salva. É o Senhor Jesus que veio aqui e cumpriu o plano de salvação. Ele decidiu nos salvar. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo. Então, lá em Nicodemos, no texto de Nicodemos, Jesus fala assim, ó, que tem que nascer do Espírito. Lá está com letra maiúscula, irmãos. Então, Espírito com letra maiúscula é uma referência ao Espírito Santo. E lá em Tito, Paulo fala assim, ó, que ele nos salvou por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental no novo nascimento. Por quê? Porque ele apresenta o Senhor Jesus para o ser humano, ele mostra para o ser humano que o ser humano precisa do Senhor Jesus, ele mostra para o ser humano que o ser humano é pecador, ele mostra para o ser humano que o único caminho do ser humano voltar à presença de Deus é através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele cumpre esse papel. E o Espírito Santo nos lavou. Como que o Espírito Santo vai nos lavar? Ele vai nos levar lá no banheiro e vai nos dar um banho? Não, não é isso. O Espírito Santo vai nos lavar através da palavra. É a palavra de Deus que lava os pecados da vida do ser humano, tá bom? A Bíblia nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ela é luz, ela nos ilumina, ela mostra aquilo, ela mostra onde está a sujeira, ela mostra onde está o pecado, onde está o erro, e através dela iluminar esse erro, a gente tem que sair fora desse erro, tirar esse erro para com as nossas vidas, abandonar essa prática desse erro. Então o Espírito Santo ele nos lava através da palavra. É a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa na presença do Senhor. O Senhor Jesus já tinha falado para os discípulos, né? Os discípulos preocupados lá, se tinham que tomar banho, se tinham que se lavar tudo. Jesus fala assim, não, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus é que nos limpa. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus nas nossas vidas e aí acontece o novo nascimento na vida do ser humano. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, tá bom? Uma nova vida em Cristo começa a partir da regeneração, quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? Através da palavra de Deus. A regeneração é o ato interior da conversão, efetuado na alma pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele entra no nosso coração, né, toca lá no íntimo do nosso coração, ele ressuscita o nosso espírito e a partir de então a nossa alma ela é trabalhada pelo Espírito Santo e pela palavra. A regeneração, ela expressa o recebimento da nova vida, vida eterna, quando o homem encontra com o Senhor Jesus. João capítulo de número 16, versículo de número 8, está escrito assim, aí quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele tem esse trabalho de levar o pecador até o Senhor Jesus, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como o homem ser resistente ao Espírito Santo. Se resistirmos ao Espírito Santo, como que iremos nascer novamente? Não tem como, tá bom? Definição de regeneração ainda, irmãos, a respeito, o homem ele é gerado por Deus. 1 João capítulo 5, versículo número 18, o apóstolo João diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, então, ó, Deus ele gera o homem novamente, através do Espírito Santo, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Deus gera um homem novamente para se tornar filho dele. Então, lá fora, as pessoas dizem assim, ó, todo mundo é filho de Deus. Biblicamente, não. Tá bom? Biblicamente, João capítulo de número 1, versículo de número 2, para ser um filho de Deus, está escrito o seguinte, ó, mas a todos quantos o receberam a pessoa do Senhor Jesus, creram no seu sacrifício na cruz do Calvário, creram que Ele é Salvador, que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele é o nosso Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tá bom? E aos que não creem no seu nome. Se a condição bíblica diz assim, ó,
que vai ser filho só os que creem, e os que não creem no seu nome? O que vai acontecer com essas pessoas? Tá bom? Então, ser filho de Deus é unicamente para aqueles que creem no Senhor Jesus. E também participantes da natureza divina. Então, a regeneração, o novo nascimento, nos faz participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ainda a respeito da regeneração, a regeneração, irmãos, é a entrada para o reino de Deus. Como Jesus falou para Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus, tá bom? É interessante falar para os irmãos também que aqui na Terra, né, todo nascido é registrado num cartório. Lá no céu, também, todo mundo que nasce novamente, que aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Se o nome da pessoa não está escrito no livro da vida, como essa pessoa vai ir para o céu? Como essa pessoa vai entrar para o céu? Tá bom? E lá no livro da vida só é escrito o nome de quem nasceu novamente, quem aceitou o Senhor Jesus, quem recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Ninguém é contado antes de nascer. Aqui na Terra, fisicamente falando, quem não nasce não é contado, não é um ser vivo, não é um ser humano que está aqui vivendo entre nós, com a gente. Então só é contado a partir do nascimento. Lá no céu também, só é considerado um salvo, um eleito, só é considerado participante do reino de Deus se nasceu novamente. Se não nasceu de novo, se não passou pelo processo de regeneração, se a palavra de Deus não lavou, se o Espírito Santo não está na vida, a pessoa, aos olhos de Deus, não nasceu espiritualmente, tá bom? A regeneração é um milagre, e esse milagre só é compreendido espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, tá bom? Nossa mente humana não consegue compreender. E por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade em acreditar, em aceitar que Jesus pode salvar um assassino, que Jesus pode salvar um homossexual, que Jesus pode salvar um estuprador, que Jesus pode salvar pessoas aí que cometem coisas assim extraordinárias, coisas aí extraordinárias no sentido assim, o pecado leva as pessoas a cometer coisas assim, né, grandes catástrofes mesmo, tá bom? Então, algumas pessoas têm dificuldade porque a mente humana não consegue compreender isso. As coisas de Deus se compreende espiritualmente, tá bom? E falando a respeito de regeneração, o novo nascimento ser um milagre, a regeneração transforma o pecador em uma nova criatura no Senhor Jesus, tá bom? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, criado em Cristo, ser de novo, novamente gerado e ser nascido de Deus. Então temos diversos versículos bíblicos na palavra de Deus que nos mostram a necessidade de regeneração, do novo nascimento, de deixar com que o Senhor Jesus nos gere espiritualmente aos olhos de Deus, nos faça nascer espiritualmente aos olhos de Deus. Se isso não acontecer na vida do ser humano, o ser humano não entrará no reino de Deus, não verá o reino de Deus. Agora, e como se processa a regeneração? Então nós temos aí, o Senhor Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito, tá bom? E nós temos aqui alguns pensamentos teológicos que a água seja o batismo nas águas, tá? Mas você batiza na água porque você já é salvo, porque você será salvo, porque você já aceitou Jesus, porque o Espírito Santo está na sua vida, não está? Como que acontece o batismo? A pessoa vai se batizar nas águas, vai passar pelas águas batismais, justamente porque ela já é salva, ela já creu na palavra de Deus, ela já deixou o Espírito Santo entrar na sua vida, ela creu no Senhor Jesus, ela creu no sacrifício do Senhor Jesus, então ela já é, ela não será. Então, mas quando você vai passar pelas águas, então aconteceu um processinho antes do batismo, que foi aí a regeneração, a conversão, o se achegar até a Jesus, o crer no sacrifício do Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu porque o Espírito Santo tocou no coração dessa pessoa e aplicou no coração dessa pessoa a verdade, que é a palavra de Deus. Tá bom? O Espírito Santo colocou lá o conhecimento da palavra de Deus no coração dela. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus também é a verdade. Então
A palavra entrou no coração dessa pessoa e aí a palavra de Deus causou lá um incômodo da pessoa, a pessoa reconheceu que ela precisa do Senhor Jesus. Então a água ali, irmãos, nós aplicamos, e o pastor Daniel ele nos ensina muito bem a respeito disso, nós não aplicamos como batismo. O batismo é uma consequência daquilo que já aconteceu. Então a água ali é a palavra de Deus. Tem que deixar a palavra de Deus entrar, tem que deixar a palavra de Deus nos limpar, a palavra de Deus nos transformar, tem que deixar a palavra de Deus nos mudar, tem que deixar a palavra de Deus entrar dentro das nossas vidas e causar mudança mesmo, tá bom? Então nós aplicamos aqui, ó, que nascer da água não é o batismo nas águas, tá? Existem vários textos bíblicos que nos falam a respeito da lavagem da água pela palavra, lavagem da regeneração pela palavra, gerado pela semente pela palavra. Então não é batismo que Jesus está se referindo ali. Jesus está se referindo ao poder que a palavra de Deus tem de lavar, de transformar a vida do ser humano, de fazer com que o homem nasça novamente espiritualmente aos olhos de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então a fé vem pelo ouvir a palavra. O batismo vai ser só uma consequência daquilo que já aconteceu lá atrás na sua vida. Quando você aceitou Jesus, quando você creu no sacrifício do Senhor Jesus, e à medida que você vai dando espaço para o Espírito Santo, esse desejo de servir a Deus, de querer estar na presença de Deus, de se aproximar do Senhor Jesus, vai só aumentando, porque o Espírito Santo vai colocando mais palavra no seu coração. E quanto mais palavra você tiver no seu coração, mais a palavra de Deus vai te colocar na presença de Deus, vai te levar mais para perto do Senhor Deus. Então, irmãos, nascer da água não é o batismo nas águas, tá bom? Nós batizamos os que já foram regenerados. Senão, irmãos, como que ficaria, por exemplo, aquela pessoa que batiza e quando passa um tempo sai da presença de Deus? O que aconteceu? Entendeu? Na verdade, a pessoa deveria aceitar o Senhor Jesus e depois ela passar pelo batismo, né? O batismo ser uma confissão pública daquilo que ela, da sua salvação, do seu desejo de servir a Jesus, do seu desejo de servir a Deus. Agora, se o pensamento for batizar para ser regenerado, não faz sentido, tá bom? Porque não é as águas batismais que vai regenerar a pessoa. O que vai regenerar a pessoa é a palavra de Deus. Nós dissemos para os irmãos anteriormente que o homem pecador está espiritualmente morto. Não é as águas do batismo que vai fazer ele regenerar. O que vai fazer ele regenerar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida, tá bom? Outra coisa, como se processa a regeneração pela vontade humana? Nós já falamos anteriormente, mas não. Lá em João capítulo de número 1, versículo de número 13, não é pela vontade de varão, mas pela vontade de Deus. Então não é o homem querendo uma nova natureza, o homem que não, é através da vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa na pessoa bendita do Senhor Jesus. Terceiro, nós podemos então entender que o processo de regeneração, ele é palavra de Deus, mais Espírito Santo, tá bom? Então o Espírito Santo aplica a palavra de Deus na vida do pecador. João 6, verso 63, a Bíblia diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, Jesus falando, são Espírito e vida. Então observa bem que as palavras do Senhor Jesus é Espírito e vida. Então, o Espírito Santo vai pegar as palavras do Senhor Jesus, vai colocar na vida do pecador e essas palavras vai trazer a regeneração para a vida do pecador. Vai trazer espírito e vai trazer vida para o pecador. É a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos leva de novo à presença do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Como que ele gera? Através da aplicação da palavra e do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que proporciona o novo nascimento na vida do ser humano. Tá bom? Agora, qual é o resultado do novo nascimento, então? Eu vou citar algumas coisas aqui para os irmãos, tá bom? Primeiro, a partir do novo nascimento, da regeneração, os pensamentos do ser humano mudam. Colossenses capítulo 3, versículo de número 10, diz assim, ó, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Então, ó, segundo a imagem daquele que o criou. Então, os nossos pensamentos passam a mudar, o nosso conhecimento a respeito de Deus, da vontade de Deus, da realidade do pecado na humanidade,
passa a ser outro. Então, nossos pensamentos começam a mudar. Efésios capítulo número 4, versículo número 7, diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, a paz de Deus guarda os corações. Corações aqui nós podemos aplicar como pensamentos, né? Como central dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, através da salvação, o nosso coração deve ser guardado. Os nossos pensamentos devem mudar a partir do momento que nós nascemos novamente, a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor Jesus. O nosso entendimento para Deus se abre. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, se eu renasci espiritualmente falando, então a partir de agora eu vou discernir tudo. Por que eu vou discernir tudo? Porque eu vou ter a palavra de Deus sendo aplicada constantemente na minha vida e a pessoa do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai me ensinar, vai me ajudar a discernir espiritualmente as coisas. Então, eu vou passar a discernir tudo e tudo muito bem, pois eu vou ter a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo número 6, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Então, se nós temos um coração resplandecido por Deus, então nós seremos iluminados para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele abriu nosso coração, nosso entendimento para a sua vontade. Colossenses capítulo 3, versículo de número 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Então, nosso entendimento vai ser renovado. A novidade de vida que Jesus trouxe para as nossas vidas renova também o nosso conhecimento. Conhecimento humano, conhecimento acadêmico, conhecimento das coisas aqui do mundo? Não. É o conhecimento espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento que a palavra de Deus proporciona para nós espiritualmente, segundo a imagem daquele que o criou. Os nossos sentimentos também serão transformados. A partir do momento que o homem nasce novamente na presença do Senhor, os seus sentimentos são transformados. Salmo de número 16, verso 11. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, se o Senhor nos tirou do inferno, os nossos sentimentos também serão mudados. A alma, nós sabemos biblicamente que a alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, Deus não vai deixar a sede dos seus sentimentos, das suas emoções no inferno, no tormento. Seus sentimentos agora serão também controlados pela palavra de Deus e também pelo Espírito Santo. 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, seu amor agora vai ser 100% para Jesus. Seu amor vai ser totalmente voltado para Deus. Olha, imagina o que é isso. Um ser humano que antes não queria Deus, não amava Deus, não estava nem aí para Deus. Agora, através da pessoa do Senhor Jesus, ama Deus, quer ficar perto de Deus, quer estar com Deus, quer ir até a presença de Deus. O anseio dele, o anelo dele é Deus. E é justamente isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nosso amor ápice é voltado para o Senhor Jesus, é voltado para Deus. 1 João capítulo 3, versículo número 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, observa que nós estamos citando alguns versículos que falam a respeito de amor. Então, seus sentimentos serão mudados. Antes não amava, agora passa a amar. Antes odiava, agora não odeia mais. Antes invejava, agora não inveja mais. O novo nascimento muda os nossos corações totalmente. Tá bom? Se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, antes dele aceitar o Senhor Jesus e passar pelo processo de regeneração, ele tinha pegado cartas, né, para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Paulo prendia, Paulo mandava matar, Paulo perseguia os cristãos, mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus, a vida de Paulo mudou totalmente. Paulo então começou a amar os irmãos, que é exatamente aquele versículo que nós acabamos de ler. 1 João capítulo número 3, versículo número 14, tá bom? Paulo passou da morte para a vida e por isso passou a amar os irmãos. Amém? E o resultado, irmão, da regeneração, também nós temos aí a vontade de Deus como a nossa vontade, tá bom? Então a nossa vontade agora não vai ser mais a nossa vontade. Talvez eu tenha me expressado mal aqui na hora de digitar, tá bom? Em vez de ser a ideia aqui é, em vez de ser a nossa vontade, prevalecer a nossa vontade, o que vai prevalecer nas nossas vidas agora é a vontade de Deus, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo número 10, na oração que o Senhor Jesus nos ensina do Pai Nosso, ele diz assim, ó, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade. Então aqui a vontade de Deus nas nossas vidas vai prevalecer e vai permanecer. O nosso coração sempre vai desejar que a vontade de Deus é a que permaneça. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não vivo mais eu, então permanece agora nas nossas vidas a vontade do Senhor Jesus. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, a nossa vontade também, como resultado da regeneração, ela vai estar sempre em segundo plano. O primeiro plano agora passa a ser somente a vontade de Deus. Então, a partir da regeneração, prevalece sobre as nossas vidas a vontade de Deus. As nossas vidas nós entregamos para o Senhor. Nós chamamos Ele de Senhor. Então Ele manda, Ele dá as ordens. Nós servimos aquilo que Ele quer e deseja para com as nossas vidas. E ainda, nós temos uma consciência purificada, né? Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então o Senhor Jesus, Ele purifica as nossas consciências. Antes nós tínhamos uma consciência pesada, né? Ficava aquele aperto no coração. Por causa, diante de Deus, nós sentimos sujo, o pecado nos deixa sujo. Agora não, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma consciência limpa, tá bom? O Senhor Jesus, Ele limpa as nossas consciências das obras mortas que antes nós praticávamos para servirmos ao Deus Todo-Poderoso hoje. Outro ponto da nossa lição hoje, irmãos, é a respeito da justificação. Então, nós vimos aí no primeiro ponto, argumentamos com os irmãos a importância da regeneração, aquele diálogo que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, que Nicodemos ele precisava nascer de novo. Então tem que nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pega a palavra de Deus, aplica na vida do pecador e o convence do pecado, da justiça e do juízo. A missão do Espírito Santo é levar o pecador até os pés do Senhor Jesus. Cabe o pecador, com seu livre-arbítrio, escolher o plano de salvação, decidir aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, esse pecador depois ele passa pelo processo de batismo, que é a declaração pública de que ele agora crê e pertence ao Senhor Jesus. Agora um outro ponto que nós vamos falar é a respeito da justificação, tá bom? A justificação do novo homem. Então vamos lá. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e de pecado. Por isso, ele precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. E esse status é a justificação da fé. Então, mesmo que o homem esteja no mundo pecador, mesmo que um homem esteja no mundo sujo, né, imerso aí no pecado, imerso aí jaz no maligno, aos olhos de Deus ele estará justificado pela fé. Por quê? Porque ele creu no sacrifício do Senhor Jesus. Ele creu no sacrifício do Senhor Jesus, ele passa então a ser justificado pela fé. Agora, uma coisa interessante dizer para os irmãos é a respeito da inutilidade da justiça humana. As nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Então, se eu der cesta básica, se eu ajudar os pobres, se eu ir lá e montar uma ONG, se eu ir lá e montar uma instituição, se eu tiver muitas obras de caridade, tudo que eu fizer de bom aqui nessa terra, para as pessoas, para o próximo e tudo mais, mas eu não nasci de novo, eu não fui regenerado, não me deixa justificado diante de Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é o sangue do Senhor Jesus. É o Salvador. Somente o Senhor Jesus é que nos justifica diante de Deus, tá bom? A nossa justificação vem pela fé no Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Então somente a graça que nos salva. E a graça nos salva por meio da fé. E isso não vem de vós. É presente, é dom de Deus. Não vem das obras. Então não é cesta básica, não é o que eu faço, não é o que eu dou, não é o que eu compro que me salva. Não, é a graça. Somente a graça, crida por meio da fé,
que é um presente de Deus, é que pode nos salvar, tá bom? Então não são as obras, porque as obras só levam os homens a se vangloriar. Isaías capítulo de número 64, versículo de número 6, diz assim, ó, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então as nossas justiças aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Ainda, irmãos, falando a respeito da inutilidade da justiça humana, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, Deus. É a fé no Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, Paulo diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, ou temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente a fé no Senhor Jesus é que nos justifica e que nos faz ter paz novamente com Deus. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele, Jesus, salvo da ira. Então, agora, crendo no sacrifício do Senhor Jesus, o homem juridicamente falando, aos olhos de Deus, ele está justificado. Tá bom? A justificação era uma doutrina e que nós estamos discorrendo assim bem rapidamente, porque nosso tempo também já está indo. Ao pecador que pela fé recebe o Senhor Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11 diz o seguinte, ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Senhor Jesus, ó, ele nos lava, regeneração, nos santifica, estado de santificação aos olhos de Deus e também santificação progressiva. E ele nos justifica diante de Deus. Então, antes nós éramos pecadores condenados aos olhos de Deus. Iríamos comparecer diante do Senhor Deus para receber a sentença de condenação eterna. Mas através do Senhor Jesus, ele nos justifica aos olhos de Deus. Ele pega os nossos pecados, ele rasga os nossos pecados e esses pecados não constam mais pendentes diante de Deus. Este é completamente, o pecador passa a ser completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagados. Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 17. E jamais lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então a doutrina da justificação nos mostra isso. A pessoa aceitou o Senhor Jesus, ele deleta, digamos assim, apaga, exclui os pecados desse ser humano, dessa pessoa, e essa pessoa passa a ser justificada aos olhos de Deus. O novo homem, ele passa a ser então justo. A partir da conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3, verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se aceitamos o Senhor Jesus, passamos a praticar a justiça, a vontade diretiva de Deus para com as nossas vidas. A vontade que Deus tem em justiça para conosco. Então, quem pratica a justiça é justo. E a nossa justiça é o Senhor Jesus. Haja visto o que houve com o ladrão na cruz, que creu no sacrifício do Senhor Jesus e naquele mesmo dia estaria no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos número 42 e 43, disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe o Senhor Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo, ou hoje, estará comigo no paraíso. Então é interessante dizer para os irmãos que quando aquele pecador aceitou o Senhor Jesus, aquele ladrão lá na cruz, aceitou o Senhor Jesus, Jesus falou assim, lá no julgamento vamos decidir. Não, hoje. Então creu no Senhor Jesus, naquele mesmo momento, ele já foi salvo. Ele já foi justificado. É como se ele não tivesse cometido pecado mais nenhum diante de Deus, porque ele creu no Senhor Jesus, ele creu no Salvador, e o Senhor Jesus, ele nos justifica aos olhos de Deus. Agora, outro ponto da nossa lição é a santificação, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Santificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo,
A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, tá bom? Então, nós agora, a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus, a Bíblia nos chama de santos. Então, você saiu da posição de pecador para ir para a posição de santificado, tá? Então, Jesus fez esse translado nas nossas vidas. Nos tirou da posição de homens distantes de Deus, de ímpios, de homens condenados e perdidos, e nos colocou na posição de salvos, eleitos e também santos aos olhos de Deus. Estamos na posição de santos, mas ainda vivemos aqui no mundo, o mundo pecador. Ainda podemos pecar, ainda podemos tomar decisões que ferem a palavra de Deus ou que desagradem a Deus. Por isso que a santificação é diferente da regeneração. A regeneração aceitou Jesus, nasceu. Ponto. A santificação, você passou para o status de santo, mas não é porque você está no status de santos que os seus pecados vão ser santos. Não. Você está no status de santos, mas você agora entrou em processo de santificação. Então, você é um santo que está se santificando, tá bom? Você está deixando a palavra de Deus te limpar, te purificar, te afastar dos pecados. Você está deixando o Espírito Santo te levar mais perto do Senhor Jesus. E quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós vemos as nossas iniquidades e mais nós desejamos nos limpar. Deus é extremamente santo. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos o quanto o pecado tem nos manchado, tem nos sujado, e mais é para desejarmos abandonar o pecado. Então, hoje, irmãos, nós estamos vivendo um processo de santificação, tá bom? Santificação como posicionamento, é aquilo que eu falei para os irmãos. Aceitou o Senhor Jesus? Automaticamente você vai para a posição de santo. Mas não é porque você está na posição de santo aos olhos de Deus que você não precisa se santificar. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo aos olhos de Deus e pela sua igreja. E disse a Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, olha só, lá em Corinto, Paulo escreve a igreja de Corinto chamando ela de aos santificados em Cristo Jesus. Então, nós saímos da posição de ímpios, pecadores, e agora, aos olhos de Deus, nós estamos na posição de santos. Isso significa que a igreja de Corinto não pecava? Não, não significa. Eles eram cristãos, estavam vivendo aqui na terra, estavam sujeitos ao pecado, mas aos olhos de Deus eles eram santificados. Por isso a Bíblia os chama de santos. E eles precisavam se aperfeiçoar aí na sua santificação. A santificação, ainda como posicionamento, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, o pecador. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo de número 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 1 Pedro 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, nós estamos na posição de santo, mas nós devemos buscar a santificação constantemente, tá bom? Então, está trazendo aqui uma figura para mostrar para os irmãos, novo nascimento, conversão e santificação. Coloquei como santificação o último degrau, porque a partir desse último degrau, a santificação ela deve ser constante na vida de todo cristão. A santificação como processo, como constante na vida do cristão. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente é, terá de submeter-se ao processo de santificação, até alcançar a estatura do Filho de Deus, até alcançar a estatura de varão perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18, mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então todos os dias nós vamos nos santificando, brilhando mais e mais na presença de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Senhor Jesus. Então, a santificação é um processo e nós temos que aplicar e buscar a santificação todos os dias da nossa vida. A santificação do novo homem, a palavra de Deus, para a santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível.
pois nos conduz ao ideal cristão de perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1, Deus falou a Abraão. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus exige de nós que nós não sejamos perfeitos, digamos assim, mas busquemos pela perfeição. Não existe ser humano perfeito, mas existe ser humanos buscando a perfeição aos olhos de Deus. E a perfeição aos olhos de Deus é baseada na santificação. Mateus capítulo de número 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. 1 Pedro 1, verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A santificação, irmãos, é a vontade de Deus no novo homem, tá bom? Então, o novo homem é impossível viver sem o processo de santificação. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14, o autor de Hebreus diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Os irmãos, perdoem, passou uma moto aqui agora, tá bom? Mas quanto mais nos santificamos, mais parecido ficamos com o Senhor Jesus. Paulo nos diz em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo procurava imitar constantemente o Senhor Jesus. E Paulo nos orienta a fazer essa mesma atitude, ter essa mesma atitude. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para com as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o desejo de Deus é que nós abstenhamos, né? Larguemos, deixemos tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado para com as nossas vidas e manter a santificação constante dentro dos nossos corações. Somente através da santificação é que verdadeiramente nós entraremos nas cidades pelas portas. Mas e se pecarmos? João capítulo 1, verso 3 é assim, ó, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Então nós temos o sangue do Senhor Jesus. O que acontece é que nós não podemos ter uma vida de pecado, um viver no pecado. Pecar, nós vamos pecar. O que não pode acontecer é nós viver em constante pecado aos olhos de Deus. Que a Igreja de Cristo volte a pregar mais urgentemente a respeito da santificação. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E além da santificação, né? Se nós seguirmos o plano de salvação, se nós buscarmos a santificação e estivermos preparados para o arrebatamento da igreja, no momento que nós formos arrebatados, nós poderemos ver o Senhor Jesus face a face. Que glória não será vermos ao Senhor Jesus. Então, lá no futuro, está reservado para os servos de Deus, para os santos, para a igreja do Senhor Jesus, glórias ainda que vai ser reveladas, né? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 17, diz assim, ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então haverá uma glorificação também, né? A glória de Deus estará nas nossas vidas, nós viveremos na presença do Senhor Jesus constantemente, veremos a sua glória, participaremos também da sua glória. Concluindo essa aula, irmãos, quem é salvo fica crucificado com Cristo, tá bom? Quem é salvo fica morto com Cristo, não deixa sua natureza velha voltar. Quem é salvo fica sepultado com Cristo. Quem é salvo é vivificado com Cristo. Quem é salvo ressuscitou com Cristo. Quem é salvo está disposto a sofrer por Jesus, sofrer com Cristo. E quem é salvo tem a esperança também de um dia ser glorificado com o Senhor Jesus. Tá bom? Quais consequências da regeneração na vida do ser humano? As mudanças depois
que encontramos através do Senhor Jesus são diversas, né? Nosso amor intenso a Deus, amor aos irmãos, rejeição ao mundo, amor à palavra, amor às almas, comunhão com Deus, vitória sobre o pecado, sobre a carne, conhecimento da vontade de Deus, testemunho do Espírito Santo, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, interesse em praticar a justiça. Então, as consequências de regeneração é novidade de vida. A pessoa vai viver uma vida nova aos olhos de Deus. Por que nós precisamos ser justificados? Porque a justificação causa o perdão dos pecados. Sem justificação não há perdão dos pecados. Precisamos ser justificados para que a cédula que nos condenava seja rasgada aos olhos de Deus. A justificação nos reconcilia com Deus. A justificação nos assegura a salvação. A justificação nos proporciona a santificação da vida aos olhos de Deus. A justificação nos torna justos e santos diante de Deus, pondo por terra as acusações do nosso inimigo. O justificado está livre da condenação eterna e ele tem então paz com Deus. Por que nós devemos buscar a santificação? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 é muito claro. Devemos buscar a santificação para não sermos vencidos pela carne. A vontade de Deus é a nossa santificação. Deus nos chama para a santificação. Devemos aperfeiçoar a nossa santificação e devemos procurar ser santos. Concluindo essa aula, irmãos, quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador tomou a melhor decisão, pois seus pecados foram apagados por Jesus. A nova vida de Jesus, a nova vida em Jesus é um presente que Deus nos dá. E quanto ao arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é uma promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o seremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro do Senhor Jesus, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado em nossas vidas. E amém. Antes de falar a respeito do novo trimestre, eu quero já concluir essa aula, dizendo para os irmãos que foi maravilhoso, né, gravar esse vídeo, que Deus possa falar ao seu coração, que possamos ter aí um desejo de se santificar cada vez mais e mais na presença do Senhor e que possamos ter consciência de que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam nascer novamente, precisam encontrar o Senhor Jesus, precisam ter o Espírito Santo e a Palavra de Deus na sua vida para ter uma novidade de vida ou viver plenamente aos olhos de Deus. Nós possamos ter essa consciência e pregar o Evangelho para essas pessoas e as nossas vidas espirituais conservá-las e mantê-las aos olhos de Deus. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito difícil, né? Estamos longe um dos outros, sempre ensinamos na escola bíblica dominical a não abandonar o templo, não abandonar a igreja, justamente para que a fé não se esfrie, a pessoa não fique desmotivada, mas nós estamos aqui online falando com os irmãos através desses vídeos, justamente para que bater uma martelada em você e dizer, ó, Jesus está de olho em você, Jesus te ama, Jesus, ele está presente com você, o Espírito Santo está aí, a palavra de Deus está aí, louve, adore, leia a palavra do Senhor, ore na sua casa, porque Deus ele tem sempre o melhor para com as nossas vidas. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Aproveito para mostrar o tema do próximo trimestre, nós já tínhamos comentado nas aulas anteriores, nós vamos estudar aí a respeito da igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os temas de cada lição tá aí, depois eu vou compartilhar com os irmãos os slides e os irmãos podem ver aí o título das lições. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com as nossas vidas, que o amor de Deus permaneça conosco, o Espírito Santo de Deus permaneça aí conosco, né? Que sejamos abençoados, que nesse momento que nós estamos passando, apesar de tudo, que o Senhor Jesus esteja aí, né, sendo prioridade em nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Semana que vem a gente já começa um novo trimestre. Que você possa estar aí nos acompanhando. Se de repente voltarmos para o templo, que você já possa estar lá na casa do Senhor. Ou se não, que você possa aí assistir os vídeos aí das nossas ministrações de Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos orar, irmãos, um minutinho. Que Deus possa te abençoar. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos, abençoar a tua igreja. Que a palavra que nós temos ministrado, Pai, comentado hoje nesse vídeo, possa surtir efeito em cada coração. Que possamos entender, Pai, que sem o novo nascimento, a regeneração, a santificação, a justificação, é impossível
o homem estar diante da tua presença e chegar até aí, até o céu com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser homens e mulheres que creem na tua palavra e que pratiquem a tua palavra, que é a verdade. Que a tua palavra, Pai, permaneça em nossos corações. Que sejamos, ó Pai, guardados, escondidos em ti. Que o teu sangue que tem poder esteja sobre a tua igreja. Que a tua igreja, Pai, seja preservada nesse momento que estamos enfrentando, passando. E que o teu nome seja glorificado, apesar de tudo que nós estamos passando, ó Pai. Que o teu nome seja louvado, que vidas se rendem e se prostrem aos teus pés e reconheçam a necessidade, ó Pai, de nascer de novo, de estar na tua presença e de viver tudo aquilo que o Senhor tem de novo para proporcionalizar. Papai, guarda-nos, esconda-nos debaixo das tuas asas. Meu Deus, é o que eu te peço e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e até domingo que vem, em nome de Jesus.